me escutando? Estão me escutando? Só fala que sim ou que não. Sim, professor. Está dormindo ainda, né? Quem falou foi Rafaela? Uhum. Eu mesmo. Bem, dona? Tudo. Olha só, voltando aqui. Ah, pode descer mesmo. Sara, desabilita seu microfone aí. Muito forte. Ah, mulher. Sara, desabilita seu microfone, minha linda. Toda suja. Obrigada. Ó, o projeto Genoma aqui, ó. Depois de tanta coisa falando de biotecnologia, desse monte de coisa aí, né? Tem que ter... a gente tem que falar do projeto Genoma. O que é o projeto Genoma? É decifrar o código genético humano. Até então, ninguém tinha conseguido decifrar o código genético humano. Saber quantos genes é composto, quais as características, tudo isso a gente não sabia, não tinha. Apesar da nossa pesquisa, da biotecnologia ser uma coisa tão importante e tão gigantesco, né, nesse ramo aí, a gente ainda não tinha decifrado o código genético, né, das pessoas, do ser humano. Nós temos 46, a gente tem 46 cromossomos, né? Dentro desses cromossomos, a gente tem o código genético, né? Eu não falei para vocês que a gente tem lá no DNA e o RNA, no DNA e o RNA, aquelas bases nitrogenadas, né? Que é a guanina, a citosina, né? E aquilo dali, eles se combinam, formando o código genético da pessoa, eles se combinam. Tem milhares de combinação ali entre aqueles códigos genéticos, entre essas bases, né? No projeto Genoma, ele pegou aquele gene ali, dividiu em várias partezinhas, né, para estudar. Né? Isso daí foi bom? Foi, porque descobrir de como a gente é formado geneticamente, isso é muito bom, né? Porque toda essa pesquisa aí que eles fazem é para um benefício maior, para um futuro, né? Para a gente conseguir fazer determinadas coisas no futuro, né? Que a gente, sem esse sequenciamento do DNA, a gente não conseguiria. Tipo, descobrir se a gente, no futuro, vai ter algum tipo de doença genética, né? Isso é uma das coisas, dos aspectos positivos, né? Isso daí não durou 1 ano, 2 anos, não. Durou muito tempo, tá? Eles tinham uma base de conseguir sequenciar esse código genético aí humano em 10 anos, tá? É igual a gente está aí com o Covid-19 aí, Covid, e a gente já tem 9 meses, né? Até mais tempo, né? Mais provável, 9 meses não, desculpa, gente. 3 meses, né? 90 dias, que o povo está direto tentando descobrir uma cura, uma vacina para o Covid-19, né? E ainda não conseguiram. Agora que começaram a fazer teste aí de uma vacina que eles descobriram aí, fazer teste em humanos para poder ver se aquilo vai dar certo ou não, né? Mas ainda está em fase de testes, tá? Imagina você sequenciar. Para ir para isso, para eu fazer essa vacina, eu tenho que ter a sequência do vírus. Tá? Para eu saber como eu vou matar o vírus, eu tenho que estudar o vírus. Né? Mas ali é um aspecto, é uma coisa positiva. Eu tenho que estudar o vírus para poder produzir anticorpos para eliminar o vírus. Tá? A gente
A vacina nada mais é do que um efeito biotecnológico também. Por quê? Porque eu pego parte do vírus no laboratório, né? Crio uma vacina com aquele vírus inativo e o meu organismo começa a produzir anticorpos contra aquele vírus. A vacina basicamente é isso, tá? É o próprio vírus que eu vou inserir dentro do meu organismo para o meu organismo produzir defesa, certo? Isso é uma biotecnologia, não deixa de ser uma biotecnologia, tá? E isso a gente fez em todas, na maioria das viroses aí, né? A gente faz isso. Que tem a vacinação, a gente faz isso. A gente sequencia o vírus, né? O vírus correspondente ali, né? Inativa aquele vírus pro nosso, e injeta no nosso organismo para a gente produzir defesa, né? E isso já está há 3 meses e ainda não conseguiram descobrir corretamente essa vacina, está em fase de teste ainda. Imagina você sequenciar o código genético humano, né? E olha que tem pesquisadores que trabalham nisso, igual na vacina, o dia inteiro, todo dia. São vários pesquisadores, morre um, o outro está lá, morre aquele, o outro está lá. E isso é a ciência, tá? E publica, e tudo que eles estão fazendo, eles têm que publicar, tá? Tudo que eles fazem, eles adotam, eles gravam, porque um outro, quando chegar, eles vão ter que partir, né? Daquele onde o anterior parou, né? E isso demanda muito, 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 muito tempo, tá? Pegar o nosso código genético, né, com milhares de combinação e decifrar cada combinação ali, saber cada combinação daquilo dali, saber como é que foi feita aquela combinação, o que gera aquela combinação, qual a proteína que vai produzir, por quê. Nossa, isso daí demora muito tempo. Mas a gente vai conhecer o projetozinho agora, tá? Agora não. Já já. Então, ele foi uma proposta feita por vários países, né? 18 países aí, mais exatamente, né? Que investiram, porque isso daí custa dinheiro, que investiram nesse sequenciamento, né? Então, eu peguei o genoma. Por que projeto Genoma? Porque genoma é o código genético, é onde fica armazenado ali o código genético da gente, das espécies, né? Cada um tem seu código genético, cada um tem sua identidade, né? E são formados pela combinação, sequenciamento pela combinação de várias bases nitrogenadas, né? Aquelas bases guanina, citosina, elas se combinam, só que milhares de vezes, tá? Dependendo da espécie, centenas ou milhares de vezes, eles vão se combinando, né? Então, o principal objetivo dali era justamente sequenciar, saber o porquê daquela combinação, daquelas bases nitrogenadas ali, no caso do DNA humano, né? Aí aqui essa fotinha a gente já até viu, né? Célula, o núcleo, o cromossomo, aqui os filamentos deles, até formar o código genético aqui, ó. Aqui é a base nitrogenada, essa ligação, tá? Isso daqui é um DNA. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que tem uma dupla hélice, e aqui as bases nitrogenadas estão se combinando. O projeto Genoma vai estudar justamente aqui, ó, essas milhares de combinações aqui das bases nitrogenadas, tá? Breve histórico, ó. Grande empreendimento científico-tecnológico. Mesmo as empresas que não são desse ramo, tá? Elas investem nesse ramo tecnológico, tá? Mesmo as empresas, eu posso ter uma empresa que produz carro, tá? Mas ela investe ali, dependendo da empresa, ela investe nesse ramo tecnológico, porque para ela o marketing é bom, né? E tendo dinheiro, elas investem no que elas acham correto, né? Então, o principal objetivo é mapear todos os genes do genoma humano, pegar aquela sequência ali e mapear, descobrir tudo que tem em relação àquelas sequências ali, né? Aqui, por que forma uma longa hélice de DNA nos 23 pares de cromossomo? Quando a gente fala em 23 pares aqui, 23
ou 46, 23 pares de cromossomos, tá? Que é formado o nosso corpo. Por que 23 pares? Porque é a combinação do código genético lá que a gente recebe no espermatozoide e dos 23 que a gente recebe no óvulo. São 23 cromossomos, que se juntando formam 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá? Por isso que ele está 23 pares. Objetivo, como a gente viu, identificar todos os genes do DNA humano, né? Determinar a sequência de 3 bilhões de nucleotídeos aqui, tá? Armazenar essas informações em banco. Tudo que eles descobriram aqui, que eu falei para vocês, eles vão armazenando, né? Foram armazenando, né? E tudo que eles fazem em qualquer ramo aí biotecnológico, a gente tem que armazenar, a gente tem que publicar, né? Tudo que acontece no ramo científico tem literaturas direcionadas àquilo, né? Aquele tipo de literatura, igual quando a gente fala em biotecnologia, geralmente eles publicam naquela Nature, né? Aquela revista americana. Tudo que diz respeito à tecnologia é publicado lá, que é uma revista aí, bamba em relação ao ramo de ciência. Né? Aqui a gente tem aquela da editora Abril, que acho que é Globo Ciência, não é Globo Ciência, não, esqueci o nome da revista, mas é ligada a essa parte de ciência. Esqueci o nome, gente, mas é uma revista da editora Abril, não sei se é Globo Ciência, não deve ser, não sei. São duas revistas aqui que que a gente publica essas coisas de ciências, mas não tem, em relação à comparação, não chega nem aos pés dessa outra lá americana, tá? Então, os objetivos são esses. E sempre, em relação ao projeto, considerar as questões éticas, legais e sociais. Né? Considerar as questões, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Né? Eu sou Deus? Eu não sou? Né? Sempre, nessa parte de biotecnologia, aí, sempre vai esbarrar nessas questões de ética. Né? Legais por quê? Porque cada local onde está fazendo a pesquisa, cada país, cada estado tem a sua lei. Né? Tem locais que o processo de clonagem não pode ser realizado. Tá? Tem locais que já é permitido o processo de clonagem. Tá? Então, cada estado, cada país, ele faz suas leis. E a gente tem que obedecer aquelas leis dos países. Tá? Marcos de projeto aqui, em relação ao projeto Genoma. 1990 foi o início do projeto. Tá? Em abril de 2003, foi sequenciado todo o genoma humano. Tá? E bateu o martelo ali, sequenciei, está tudo aqui bonitinho, eu sei todas as combinações do projeto Genoma, publiquei na revista que eu falei para vocês. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem 3 marcos, né? 1990 foi o início do projeto, né? Quando o projeto, digamos que saiu do papel, do pensamento, do papel lá, né? E foi levado para a parte científica, né? Para os pesquisadores. Quando saiu do pensamento, saiu daquele papel, os pesquisadores fizeram um rascunho ali do projeto. O que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque não é assim, eu vou fazer e vou passar por cima de todas as leis, as questões éticas, não. Eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aí começou. Em 2001 já começou o sequenciamento e tudo. De 1990 até 2000, olha quanto tempo que teve até eles fazerem todo o projeto, né? Todo aquele projeto. Demorou mais fazendo o projeto do que decifrando o código genético. Né? Mas isso daí é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Muito... Você mexer com o DNA, mexer com o código genético, você está mexendo com a vida, né? Do ser humano. Então, a gente tem que amarrar de todos os lados o que a gente pode, o que não
pode, o que é legal, o que não é. Tem que amarrar de todos os lados, porque não adianta nada. Eu não amarrar de todos os lados, eu conseguir fazer isso e não poder publicar. Por quê? Porque bate na parte legal. Eu fiz uma coisa que é contra a lei, então eu não posso publicar, porque se eu estiver publicando, eu vou cometer um crime. Então, todos esse projeto aí tem que ser amarradinho ali de todos os lados. Não conta só com a parte dos médicos, com a parte científica, não, tá? É advogado, é empresa, é um monte de coisa, tudo ali, estudando aquilo dali para ver o que eu posso e o que eu não posso realizar, tá? Aí tá, publicaram lá em 2003 a revista que eu falei para vocês. Isso aqui são alguns países envolvidos, né? Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, são foram 18, né? Mas os maiores países, né, foram esses aqui. O Brasil está lá também, ainda bem, né? Porque ele é um grande investidor nessa parte de clonagem, que eu falei para vocês, de pecuária, de agricultura, porque aqui o ramo de agricultura, a gente tem muitas terras aqui, né? Terra e terra produtiva. Então, ele tem que estar ali para investir. Né? Avanços e resultados aqui do projeto Genoma. O que acontece? Quando a gente consegue desvendar o código genético, a gente abre um leque para outros tipos de pesquisa. Tá? Porque quando a gente consegue descobrir realmente do que a gente é feito e todas as combinações que a gente faz no nosso organismo, abre um ramo, né, para várias outras pesquisas biotecnológicas. Algumas boas, como eu falei para vocês, outras ruins. Não vou dizer que é 100% não, porque não é. Umas boas, outras ruins. Então, aqui, ó. Foi descoberto durante o processo aí de biotecnologia, de sequenciamento do genoma, que o genoma humano possui 3,2 bilhões de nucleotídeos e que a sequência deles é 99,9 iguais em todas as pessoas. 99,9. Então, o que vai deixar a gente diferente um do outro é 1% do nosso código genético, tá? Porque a gente é 99,9, a gente tem os mesmos códigos genéticos de todas as pessoas, tá? O que vai diferenciar eu do meu filho, da minha mãe, do meu avô, da minha amiga, do meu amigo, é 1%, tá? Apesar da enorme quantidade de bases, apenas 2% do genoma é utilizado na síntese de proteína. A gente sabe que o núcleo, a gente já falou sobre isso, o núcleo núcleo genético, né? Ele tem duas funções, né? Armazenar o código genético, que é o DNA, que é o que foi utilizado aí para desvendar o genoma, né? O DNA, dentro dos cromossomos, que tem código genético, tem gene, né? A gente já viu. E fazer a síntese de proteína. Síntese de proteína, como a gente já viu, produzir proteínas. Então, diante dessa base aí que a gente já aprendeu, que o DNA ele faz síntese de proteína, mas 98% está relacionado ao código genético. 2% faz a síntese de proteína. Tá? 2% é coisa pra caramba. Tá? E a gente só está aqui formado, fazendo o nosso metabolismo, produzindo hormônio, crescendo, dividindo células, por causa desses 2% aqui. Tá? E é responsável pela formação de proteínas. Lembrando que a gente precisa de proteína para tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai formar e tudo que a gente vai fazer. Tá? Mas está contido aqui nesses 2%. A gente acha que é pouco, mas 2% de 3,2 bilhões de nucleotídeos é coisa pra caramba, tá? Com esse projeto aqui de sequenciamento, a gente consegue também sequenciar as doenças genéticas, né? Até eles conseguiram ver, né, através dessa combinação de nucleotídeos ali, eles conseguiram descobrir a modificação ali, o que acontece, por que acontece de
2.000 doenças genéticas. Eles conseguiram estudar como é que aquelas doenças genéticas ali acontecem, por que acontece aquela combinação naquele determinado horário, naquela determinada pessoa, tá? Então, o avanço também é em relação à doença genética, que a gente consegue não só descobrir como acontece, tá? Mas descobrir antes se a gente tem alguma possibilidade, de acordo com a combinação dos genes, de gerar alguma doença genética. Eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram, né? Mas isso aí foi muito anunciado, que aquela Angelina Jolie, né? A atriz americana, ela foi fazer um sequenciamento genético aí e viu que a mãe dela, eu acho que não sei se morreu ou se teve câncer de mama, né? Então ela viu, através dos exames, feito através da biotecnologia, que ela tinha uma porcentagem muito grande de desenvolver câncer de mama quando ela ficasse mais velha, né? Aí o que ela fez? Ela retirou as 2 mamas, tá? Ela retirou as mamas, as glândulas mamárias e fez inserção, né? Fez outra mama, né? Só que ela tem dinheiro, né? Pode fazer isso. A gente pobre não dá para fazer isso, né? Então ela fez um exame que é super caro para saber se ela teria no futuro uma probabilidade de desenvolver o câncer de mama, porque a mãe dela, eu não sei se morreu ou se ela teve câncer de mama, acho que ela morreu de câncer de mama. E foi constatado pelo exame que ela tinha uma chance muito grande de desenvolver câncer de mama. Aí ela foi, né, cortou o mal pela raiz, tirou as mamas, né, e colocou uma outra no lugar, né, que de repente ficou melhor do que a original, né, mas ela fez isso. Então, a biotecnologia também é muito boa para esses tipos de coisas, saber se a gente pode ter doença genética, né? E só que, como é uma coisa muito cara, muitas das coisas, só quem é beneficiado é quem tem muito dinheiro, né? Mas isso acontece nas melhores famílias, né? Aqui, ó, quais são os avanços, né? No caso do estudo ali da combinação do genoma. Aqui também tudo está ligado à parte de medicina, né? Melhoria na compreensão de alguns tipos de cânceres. Por quê? Porque o câncer é uma modificação na célula, né? Modificação naquele código genéticozinho ali da célula. Então, se eu consigo decifrar o meu código genético, eu consigo compreender melhor as causas de alguns tipos de cânceres. Lembrando que câncer, 95% dos cânceres que a gente conhece é causa ambiental. Apenas 5% é causa genética, tá? Quando eu falo de ambiente, não é ambiente, sol, chuva, não é só isso não, tá? Apesar do sol também contribuir para o câncer de pele. Mas quando eu falo de ambiente, tudo. É medicação, é raio-x, droga, tudo isso, né? Fatores ambientais, está tudo incluso nessa parte aí. E 5% só apenas que é de origem genética. E tem alguns cânceres, não é só porque eu tenho câncer é de origem genética, não. Tá? A gente tem que pesquisar qual é o mais propício a ser passado através do código genético. Tem alguns cânceres já, até de acordo com o projeto Genoma aí, eles já diagnosticaram que são quem teve, a família que teve, tem mais chance de adquirir, né? Os seus filhos, seus netos têm mais chance de adquirir. Produção de medicamento, tá vendo? O sequenciamento do DNA dá todas essas vantagens aqui, ó. Até produzir medicamentos com maior poder de atuação, por quê? Porque eu já sei como é que aquele medicamento vai atuar no meu código genético, né? Então, aí também é um avanço super interessante no sequenciamento do genoma humano. Novas terapias que a gente fala é tratamento baseado em determinadas doenças genéticas, né? Baseado no perfil de cada indivíduo,
né? Para eu fazer isso, eu tenho que pegar aquele indivíduo e fazer o sequenciamento, tá? Então, para eu saber tudo aquilo dali, eu tenho que pegar um indivíduo e fazer o meu sequenciamento genético, né? Eu não posso pegar um outro indivíduo e sequenciar. Em relação a isso daqui, tá? A melhoria das causas de determinadas doenças naquele indivíduo, tá? Aqui a gente está falando de um todo. Mas se eu quiser saber o meu, com a minha possibilidade, eu tenho que fazer o meu sequenciamento genético. Para eu saber, eu estou com câncer, eu quero saber quais as terapias melhores para o meu câncer. Então, eu tenho que fazer o meu sequenciamento genético, tá? Aqui, o que eu acabei de falar, ó, a possibilidade de personalizar medicamentos conforme a necessidade individual do paciente. Então, necessidade individual, tem que fazer de acordo com aquele paciente. Mais suporte na medicina forense, possibilitando o esclarecimento de crimes com precisão. Medicina forense aqui diz respeito aos crimes, né? Que a medicina estuda. Então, mortes, por que a pessoa morreu, por que morreu. Então, também ajuda, inclusive, nisso. As principais descobertas, ó. Aqui. Que aí eles começaram também a fazer sequenciamento de outros seres vivos, né? Então, aqui, ó. O homem tem somente 300 genes a mais do que um camundongo. O homem possui 220 genes herdados de bactérias. Né? O que eu falei para vocês, quando a gente faz sequenciamento, a gente não só sequenciamento, quando a gente pesquisa, não pode ficar só restrito a uma única coisa, não. Ali, a gente parte daquela uma única coisa, mas começa a ter resultados de várias outras coisas diferentes. Né? Por quê? Para ele saber, aqui, o cara lá, o cientista saber que o homem tem 300 genes a mais do que um camundongo, ele clonou, fez o sequenciamento genético do camundongo, tá? Para ele saber, isso daqui em relação à nossa genética, tá? O projeto Genoma é humano, só que para ele saber e fazer a comparação, ele teve que sequenciar outros genes, tá? Para ele saber que a gente tem 220 genes herdados de bactérias, ele tem que fazer o sequenciamento genético da bactéria, né? Aí aqui, ó, tem um homem aqui, 30 mil genes, as plantas, 25 mil genes, os vermes, 19 mil genes e as moscas, 13 mil genes. Aqui foi o que eles descobriram partindo do início, que era realizar o projeto Genoma Humano, tá? Então, mas para a gente realizar o projeto Genoma Humano, a gente teve que realizar outros projetos mediadores daquele. Aí ele começou a Licença, professora. Fala, sabe? Ouça, é sobre a atividade da plataforma da semana passada, sabe? Daqui a pouquinho a gente fala. Quando eu parar aqui, aí daqui a pouquinho eu vou parar e eu falo com você, tá? Só para a gente finalizar. Tá bom. Tá? Aí aqui, ó, projeto Genoma Humano, né? O DNA dos ratos difere apenas 3%. Aqui é porcentagem. 3% dos seres humanos. Por isso que a gente utiliza muito rato para fazer pesquisa. Tá? Essas pesquisas de laboratório, a gente utiliza os ratos, os ratinhos. Por quê? Porque eles diferem apenas 3% do código genético dos seres humanos. Né? Eles são mamíferos, igual a gente, tem várias características muito parecidas. Apenas 3% é diferente. Tá? Então, por isso que a gente utiliza os ratinhos. Antigamente utilizava os macacos também, que também é muito parecido, só que o ratinho melhor a manipulação, a gente consegue manipular melhor, tá? Então, por isso que aboliram aí esses macacos, né? E começaram a pesquisar só em relação aos ratos. E os repolhos têm 40% dos seus genes iguais aos das pessoas. Por que isso, gente? Cientificamente falando, a gente é originário, né, de um ser vivo.
né? Lembra? Em relação à evolução, teve a teoria do Big Bang, né? Formou estou falando em relação à evolução, formou o coacervado, que eram vários aminoácidos juntos, aquilo dali foi formando as bactérias foi formando outros seres, né? Então, a gente é originário de um ser, né? Isso eu estou falando em relação à evolução, não estou falando em relação ao criacionismo, estou falando em relação ao evolucionismo, tá? Então, o estudo da evolução, a gente é originário de um ser só, tá? Então, na evolução, a gente vai ter vários organismos, vários seres vivos que vão ter gene parecido com a gente, né? Alguns vão ser diferentes, mas a maioria deles vão ser iguais, porque a gente é originário de um ser. Tanto é que ali, ó, as bactérias, que foi na evolução, falo que a gente partiu das bactérias, de seres procariontes, a gente possui 220 genes herdados da bactéria, né? Então, em relação à evolução, a gente partiu de um ser comum e foi se diferenciando. Por isso que a gente vai ter vários genes iguais e alguns diferentes, que vai justamente fazer com que a gente seja diferente de um repolho, de um rato, né? De uma planta, de uma bactéria, de um fungo. Isso que vai fazer a gente se tornar diferente deles, tá? Vou interromper aqui, que falta 5 minutinhos, tá? Falta pouquinha coisa para a gente terminar. Quase nada. Aí na próxima aula a gente só finaliza e parte para os exercícios do livro para corrigir, que também é rápido, tá? Não esqueçam que eu acho que semana que vem é o... Como é que é o nome? A prova de vocês, que é o simulado, tá? Para vocês fazerem. Sara, o que você ia perguntar? Fala para mim. A primeira questão das atividades da plataforma de semana passada. Encerrou semana passada, dia 3. Sim. O gabarito do Google diz que a resposta é A, só que... Ó, eu vou anotar aqui, porque agora não dá tempo, mas me fala aí, qual é a primeira questão, né? Uhum. Tá. Na espécie humana, a composição de sequências de base provenientes... Agora não dá tempo para eu ver, mas eu vou ver aqui quando acabar a aula, que eu vou entrar na outra aula, e deixo uma mensagem para vocês no mural, tá? É a número 1, né? Da questão da semana passada, que encerrou semana passada, ou essa que está começando hoje? Não, semana passada. Tá, então vou ver aqui. Aí eu coloco... O gabarito do Google diz que é A, só que... Você marcou tá corrigido A? que tá errado? Sim. Tá, eu vou ver e falo com você, tá? Aí eu coloco lá uma mensagem para você lá na plataforma. Eu vou encerrar aqui para poder gravar, tá? Aí eu vou mandar ainda essa semana a resposta, tá, Sara? Para você, para a gente ver. Beijo para vocês, tá? Bom início de semana para todo mundo. Semana que vem a gente se vê. Tchau.